Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo que vocês vão ver hoje já devia ter saído semana passada, eu sei, mas enquanto estava a gravar o projeto não estava de todo a sair como eu tinha idealizado, então decidi reformular o projeto. Aliás, vocês vão poder acompanhar essa reformulação ao longo do vídeo que vocês vão ver a seguir, e depois reformulei até chegar então ao resultado final, e vai ser este o projeto que vocês vão estar a ver. É uma caixinha pequenina reciclada, neste caso reutilizada, e eu utilizei as coleções da Papers for You, e dentro ela vai conter então um mini diário. No meu caso eu vou utilizar como diário de gratidão, para depois ir escrevendo as coisas pelas quais eu estou grata, mas vocês depois podem adaptar a outro tipo de diário, ou até para servir de inspiração, ou então para guardarem as fotografias, mediante o tamanho também da caixa que vocês arranjarem para reutilizar. Esta semana é uma semana com direito a 2 vídeos, uma vez que este vídeo é o vídeo atrasado, por isso não se esqueçam de fazer aquelas coisas normais que se costuma dizer, de subscrever, de ativar o sininho das notificações, de fazer gosto, de comentar, de partilhar, e não se esqueçam também de passar pelas restantes redes sociais. Espero que vocês gostem deste projeto. Se vocês fizerem, não se esqueçam de me identificar e de partilharem também para eu conseguir ver. E sem mais demoras, vou-vos deixar então com o vídeo deste projeto. Vou começar por vos mostrar os materiais que eu escolhi inicialmente para fazer este projeto. Eu escolhi esta coleção da Papers for You, esta caixa para reutilizar, que é uma caixinha daquelas das encomendas, uma tinta acrílica amarela e o gesso, que mais à frente eu vou substituir por uma tela de encadernar, e vocês vão já perceber depois porquê. No entretanto, vou-vos mostrar então a nova coleção da Papers for You, a coleção A Summer Love. É uma coleção bastante amorosa, como vocês vão poder ver. Ela tem estas figuras bastante queridas. E a Papers for You também, no verso das páginas de apresentação da coleção, colocou também estas figuras em tamanho grande para nós depois podermos recortar. Portanto, nós conseguimos depois também decorar os nossos projetos. Para vocês perceberem, a minha ideia era aproveitar a caixa pintando-a, fazendo como eu já fiz com a caixa de ATCs, que vocês podem ver também aqui no canal. Contudo, não sei o que se passou com a minha tinta, ela estava pegajosa depois de secar. Eu tentei contornar essa situação passando o gesso novamente e depois misturando o gesso com a tinta, mas isso não resultou, então decidi mudar de caminho, e o que eu optei por fazer foi então ir buscar uma tela de encadernar também da Papers for You, e depois então cobrir toda a minha caixa com a tela de encadernar. A única coisa que eu precisei de fazer na minha tela foi simplesmente deixar aqui 1 cm mais ou menos a mais de cada lado, que era para depois dobrar esse excesso para dentro e fazer assim então o acabamento da minha caixa, para que ela não se ficasse a ver nada da caixa. Eu poderia ter deixado, mas achei que não ia ficar bonito, porque a caixa primeiro, se tivesse sido pintada, só pintada, ia ficar com aquele aspecto assim já mais de mix media e não me iria fazer confusão. Uma vez que eu agora optei por utilizar tela de encadernar, eu acho que o contraste entre o aspecto da caixa e a tela de encadernar não ia ser assim muito bonito visualmente, então decidi tapar todas as partes da minha caixa, e para isso precisei então de deixar essas medidas a mais da caixa. E se vocês conseguem adaptar depois a qualquer medida da vossa caixa, apenas têm que deixar esses centímetros a mais para cada lado, que é para depois vocês conseguirem fazer a decoração da vossa caixa, independentemente do tamanho que ela tem. Mesmo para as laterais e depois para o interior também, vocês vão ver agora aqui no decorrer do vídeo que eu deixei esses centímetros a mais, que era para depois fazer o acabamento e depois colar então a outra tela por cima e ficar ali tudo perfeitinho. Como é óbvio, depois nos cantos nós precisamos de cortar sempre com a tesoura, ou na diagonal, ou então fazendo uns triângulos, que era para depois eu conseguir dobrar e o canto ficar escondido por baixo da minha tela e não se ficar a ver. É mesmo como se estivéssemos a fazer o acabamento de um canto de uma capa de um livro ou de um álbum, o acabamento é o mesmo.
A vantagem é que a tela, como é bastante maniável, eu para a parte de dentro apenas precisei de dobrar como se estivesse a fazer um embrulho e ela ficou já ali direitinha e não precisei de fazer nenhum corte extra. Eu decidi utilizar cola block porque estava a gravar o vídeo e achei que ia ser mais rápido do que depois estar à espera do tempo de secagem da cola de encadernar, mas vocês podem utilizar a cola que vocês quiserem. Se utilizarem cola block, tenham sempre em atenção que vocês têm que espalhar muito bem a cola, que é para depois não se ficar a ver nenhum relevo, principalmente se o vosso papel for mais fino ou então se estiverem a utilizar outro tipo de material. Espalhem sempre bem a cola porque acho que isso vai dar sempre um melhor acabamento. Por isso é que vocês me veem sempre a passar a espátula, que é para eu ter a certeza que a cola está bem espalhada. E também fiz outra coisa muito importante, que foi passar a cola por todos os espacinhos da minha base, que era para não ficar nenhum espaço sem cola, que era para depois, se por acaso apanhar um bocado de calor ou de umidade, não empolar nesse sítio. Esta não era a ideia que eu tinha idealizado no início, contudo, acho que acabou por ficar ainda melhor do que aquilo que eu estava à espera e depois acabou por combinar ainda melhor depois com os papéis da Papers for You. Decorar a parte interior foi um bocadinho mais trabalhosa do que decorar a parte de fora, por isso na minha tira interior eu optei por dobrá-la primeiro, ali pelo menos meio centímetro ou 1 centímetro, que era para depois que o acabamento no fundo ficasse perfeito e é mais fácil fazer a dobragem antes do que estar a colar e depois tentar a dobrar, porque o espaço da caixa também é pequeno e eu acho que a mim facilitou-me fazer isso primeiro, porque assim a tela já estava adaptada àquela forma que ela teria que tomar e assim era só passar a cola e começar a colar. A pinça aqui tornou-se essencial porque não atrapalha tanto como atrapalham os dedos e ajudou bastante nesta tarefa.
Depois de decorarem a vossa caixa, fica só a faltar então fazer o caderninho para colocarem dentro. O meu caderno tem as medidas do interior da minha caixa, talvez com menos 2 milímetros, que é para depois ele não entrar à justa dentro da caixa. E eu optei por fazer uma encadernação assim muito simples. Apenas recortei alguns papéis para depois serem as minhas folhas, dobrei-as a meio e depois colei em U, deixando ali a parte frontal aberta, que era para depois fazer então uma espécie de envelope para colocar umas mini tags dentro. Eu optei por deixar a abertura na parte da frente, mas vocês podem optar por deixá-la, por exemplo, no topo superior da vossa página, ou então passarem cola por toda a vossa base e colarem as páginas totalmente sem deixar qualquer tipo de abertura. Eu estou a utilizar cola porque acho que a cola ajuda aqui a centralizar as coisas se elas ficarem um bocadinho ao lado. Se eu colasse com fita cola dupla face, a fita ficaria logo colada e fica mais difícil depois de ajustar. De qualquer das maneiras, se vocês precisarem depois de ajustar com a tesoura, também não é por aí que cai o Carmo e a Trindade, vocês podem perfeitamente depois, no final, ir ajustando qualquer coisa que tenha ficado mais enviesada. Aliás, foi isso que eu acabei por fazer depois em algumas folhas e depois também de ter colado as minhas capas, eu acabei por ajustar também um bocadinho, porque elas estavam maiores do que aquilo que era preciso, e depois ajustei com o X-Ato. Para fazer o fecho do meu caderno, utilizei uma tira de tecido que já estava rasgada e que estava aqui no montinho das coisas para aproveitar, e ela tinha a mesma medida até que precisava e não precisei de fazer grandes ajustes, apenas tive que depois cortar um dos lados na diagonal, porque o outro já estava assim cortado, então fiz isso e foi só também colar. Mais uma vez eu utilizei cola bloco, mas foi só apenas pela rapidez da sua secagem e não por nenhum motivo em específico. Eu aqui por acaso não pensei muito nas medidas do meu caderno, mas calhou muito bem porque as figuras que vêm numa das folhas da coleção têm a medida perfeita para este caderno, portanto aproveitei para decorar quer a capa do caderno, quer depois a capa da caixinha por fora, mas isso pronto, depois foi mesmo a sorte que esteve do meu lado, também depois já de ter ficado com a minha ideia destruída logo no início do vídeo, acho que este fator veio mesmo a calhar e ajudou-me aqui a fazer uma decoração toda catita. Como vocês já devem ter visto várias vezes nos vídeos e também nos diretos, eu quando faço recortes tenho por hábito passar depois a tinta preta de uma das almofadas de carimbo. Como vocês já devem ter visto em vários vídeos e nos diretos também, eu quando faço recortes gosto depois de passar com a tinta de carimbo preta a toda a volta, apenas para dar ali um realce quando a figura for colada e não por outro motivo em especial.
Vou-vos deixar na caixinha da descrição um link para o vídeo onde eu vos mostro o interior do meu diário de gratidão. Espero que vocês tenham gostado deste projeto e se sintam inspirados para fazer a vossa caixinha e o vosso diário de gratidão, ou então o vosso diário de fotografias. Vemo-nos no próximo vídeo.